Olá, bom dia! Como que vocês estão? Tudo bem? Ó, nesse vídeo dessa semana eu separei um tema que eu mesmo criei como sugestão, sabe? Assim, de verdade. Porque o que que acontece? Eu tava observando em todos os temas anteriores e tudo, eu fiz meio que uma junção de várias situações, né, em uma só, porque aconteceu dessa semana passada agora. Hoje é domingo, então semana passada, né? Algo interessante com relação às coisas que a gente falou. Eu falei muito na semana passada sobre as escolhas, mas principalmente sobre determinação. Já falei sobre escolhas, determinação, essas coisas todas. Mas semana passada foi sobre determinação. Né? E eu fui observar uma situação que depois agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né? Que eu percebi algo interessante. Como todas as coisas estão sempre juntas, né? Isso aí a gente sempre soube, mas eu percebi muito mais algo na prática, de uma forma em relação ao conselho que eu dei, que eu dividi com uma aluna, e eu achei isso interessante, numa situação bem real. E agora eu vou compartilhar, tá? Mas eu chamo o nosso tema dessa semana de controle e direitos nas escolhas e pensamentos e resultados das ações. Ou seja, o controle dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, tá? Que nós temos mesmo, e isso, como que isso se reflete nos resultados das ações que nós temos. Diante de situações que às vezes a gente quer administrar e tudo, como eu sempre falo de administrar, mas é verdade, a gente sempre administra as coisas. Então, assim, como que as nossas escolhas, aí a nossa determinação e tudo, ela resulta nas nossas ações, diante dos desafios mesmo, situações que a gente se permite. Aí eu vou dividir agora com vocês essa historinha, tá? Essa situação mesmo real, é uma história real. A aluninha, ela estava cansada, é muita tarefa. Quem sabe agora nesse tempo de pandemia, essas situações que a gente está vivendo, agora criaram apostilas nas escolas públicas, né? A maioria das escolas também, as que não são online diretamente, tem as apostilas. E as que são online também acumulou muito conteúdo, tem muita situação assim que está acontecendo no nosso mundo, né? Mas aqui, que é visualmente mesmo na área da educação, principalmente, que eu estou vendo. O que que acontece? Com muito conteúdo, as crianças elas estão extremamente desgastadas, assim, cansadas, elas têm que entregar o material, o prazo é um pouquinho pequenininho, que eu percebo isso também. Então, assim, eu fui observar que isso também acontece. Aí eu vou trazer, eu vou contar a história e vou explicar pra nossa vida, né? O que que acontece? Ela tava cansadinha, né? Então, assim, por ela já queria parar de fazer as coisas, tinha feito realmente, já vi que era muita tarefa, como foi a semana inteira, enfim. E aí eu veio na minha mente algo interessante. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, falei o nomezinho dela, né? Olha o que que acontece. Nós temos o direito de escolher ficar cansados ou superar esse cansaço e seguir em frente nas nossas coisas para que nós tenhamos o que? A sensação depois do dever cumprido. Porque a coisa tá para fazer, a gente precisa fazer. De qualquer forma. Então, assim, quando já não tá mais tão agradável, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que escolher ter um pouquinho mais de força. Porque a gente acaba tendo que pensar, né? Isso é uma forma de buscar determinação mesmo, quando a gente está muito cansado. A gente tem que finalizar as coisas, a gente tem a sensação de responsabilidade é muito boa. Falei pra ela, então assim, é muito bom quando você finalizar as tarefinhas, que você vai sentir descansadinha, responsável. O que vai acontecer? As coisas vão estar prontas, você vai poder brincar, fazer outras coisas que você gosta, enfim, que é diferente. Essa é a nossa recompensa depois. Então, assim, eu fui pensar nesse conselho e ela me olhou assim com um olhar tão atento que eu fui perceber que incrível, né? Que são umas coisas simples que a gente reverte. Aí a gente terminou, graças a Deus, as tarefas e ela se sentiu muito melhor, né? Eu vendo trufas e teve direitinho a trufas depois, pra ela, mas assim, sem promessas, pra algo tranquilo, sabe? Então, assim, o que eu quero, por que eu quis dividir essa história, o que eu quero compartilhar aqui com vocês em relação a isso. Na nossa vida, o ser humano adulto também é assim, sabe? Então, assim, como que eu posso colaborar com vocês aqui nesse vídeo e na nossa vida, essas coisas que eu tô compartilhando com vocês? É que nós temos o poder de ter tudo que a gente quer na nossa mente. Principalmente quando a gente é adulta, a gente já tem essa compreensão maior. Criança, a gente tem que estar compartilhando e sempre dando aqueles conselhinhos. Adulto, não. Adulto, ele procura em si coisas que já foram agregadas ali, que já estão intrínsecas, e aí ele tem que ir buscando. E essas questões de determinação é os porquês de você estar fazendo alguma coisa. Qual a recompensa que você quer com aquilo?
tudo que a gente faz, a gente precisa ter, sim, a certeza da recompensa daquilo, ou seja, qual que é o nosso objetivo e o que nós vamos ganhar com aquilo na íntegra. Porque isso é um como é que eu posso não pilar talvez, mas assim, é um acessório ou um instrumento de motivação na nossa vida, diante das coisas que estiverem muito complicadas, que às vezes a gente quer desistir. Mas ao invés de desistir, a gente tem que pensar assim, qual é a recompensa que eu vou ter com isso aqui? Então eu continuo. Qual é a recompensa que eu vou ter em acordar? Eu preciso procurar uma recompensa em acordar, é estar viva, é encontrar algo diferente do que está acontecendo agora, eu posso reverter. Por exemplo, às vezes as coisas não estão boas mesmo, situações que acontecem na nossa vida que a gente olha e fala, não tem recompensa nenhuma aqui. Mas tem, toda ação que você tem, ela precisa ter, sim, uma visão, ela precisa trazer para você, e você precisa ter uma visão clara do que você vai ter de recompensa mesmo para você. É por isso que o ser humano tem que se conhecer, sabe? A gente tem que se conhecer aqui tudo. Porque a gente precisa saber se as nossas ações, elas estão nos levando àquilo que verdadeiramente vai nos fazer pessoas melhores em todos os sentidos, financeiramente, humanamente, né? Com família, com pessoas, enfim. Então, assim, a gente não pode esperar que os outros tragam essas recompensas pra gente. Nós podemos correr atrás todos os dias. Na verdade, nós aqui devemos correr atrás das nossas recompensas todos os dias, de forma saudável. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar saber qual que é o resultado que eu quero ter com aquilo. Que aí, isso sim, as nossas atitudes, nós temos o controle de tudo isso, o direito de escolher, e isso vai ser o resultado das nossas ações. Vai nos dar impulso para as nossas ações, tá? Algumas vezes a gente corre atrás das coisas da nossa vida de forma mais tranquila. Não precisa ser tão acelerado. Já algumas coisas a gente precisa dar uma acelerada porque as coisas andam numa velocidade que a gente tem que acompanhar aquela velocidade, né? Então, assim, a gente tem que saber cada situação em que a gente tem que fazer isso. Então, nesses outros vídeos eu vou especificar em algumas situações específicas o que a gente deve fazer. Eu acredito que é uma sugestão. Tudo isso que eu falo aqui, gente, é sugestão, tá bom? Então, é isso. Recapitulando, nós temos o controle direito nas escolhas de pensamentos, né? E isso vai resultar nas nossas ações, tá bom? Então, assim, nós temos sim o domínio de escolher ficar tristes ou ficar felizes. Temos, tá? Ficar cansado ou encontrar força. Temos. A gente vai depender daquilo que a gente está fazendo, da sensação que nós queremos ter depois. Tá? Eu, por exemplo, gosto da sensação de responsabilidade, de dever cumprido nas coisas. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, quando está ao meu alcance, eu faço. Quando depende de outro, aí eu preciso permitir também que o outro faça, mas eu vou continuar andando, tá? Então, assim, eu vou falar isso nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, de verdade mesmo, tá bom? E deixem comentários, sugestões de temas, que a gente pode conversar um pouquinho, tá? Beijo e fiquem com Deus.